teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Boa noite, irmãos. Estamos de volta, mais uma quinta-feira e, mais uma vez, nossa série de estudos sobre a Igreja como povo de Deus. Damos as boas-vindas a todos vocês que estão participando deste momento e esperamos que essa sequência de estudos sobre o tema Igreja, povo de Deus, esteja sendo uma bênção na sua vida e seja uma bênção na vida também da nossa igreja, e que nos ajude a compreender melhor quais são os propósitos de Deus para o seu povo, quais são os propósitos de Deus para a sua igreja. Eu quero convidá-los nesse momento para fazermos uma oração e logo após a nossa oração nós vamos então começar o nosso estudo de hoje. Oremos. Pai de amor e bondade, nós te rendemos graças pela tua presença e te rendemos graças porque, pela tua misericórdia, o Senhor nos chamou e nos constituiu como teu povo. E como teu povo, no poder do teu Santo Espírito, nós nos voltamos agora para a tua palavra, a fim de compreender qual é a tua vontade para nós. Nos abençoa e nos visita. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Assim, irmãos, nós vamos hoje falar sobre o povo de Deus na nova aliança. Nós vamos iniciar essa nova série, né, essa nova parte da nossa série, melhor dizendo, uma vez que nos estudos anteriores nós falamos sobre o povo de Deus na antiga aliança, ou seja, no Antigo Testamento. Agora, a partir desta quinta-feira e nas quintas-feiras seguintes, nós falaremos sobre o povo de Deus na nova aliança, o povo de Deus no Novo Testamento. E o tema específico que nós vamos tratar no estudo de hoje
como devemos compreender esse contexto, ou esse conceito de povo de Deus, no ministério de Jesus e dos discípulos que ele escolheu, dos seus primeiros discípulos. Então, em grande parte, o que nós vamos fazer agora é olhar alguns aspectos dos evangelhos para compreender o ministério de Jesus e seus discípulos e compreender, portanto, essa perspectiva do povo de Deus nesse momento e nessa fase da vida de Jesus e do ministério terreno de Jesus, né? Então, o povo de Deus, no Novo Testamento, falaremos sobre Jesus e os seus discípulos. E nós começamos trazendo à memória aquilo que nós falamos no estudo passado, né? Aonde nós paramos no estudo passado, procurando mostrar que o povo de Deus, na nova aliança, no Novo Testamento, está em continuidade com o povo de Deus na antiga aliança, no Antigo Testamento. Embora nós falemos de dois testamentos, de duas alianças, elas estão numa relação estreita entre si. E nós não podemos considerar uma e desprezar a outra. Nós não podemos desconsiderar a relação entre as duas alianças. Nós temos insistido nesse ponto e voltamos a insistir, até porque o próprio conceito, a própria ideia de uma nova aliança está associada ou está associado à antiga aliança. Foram os profetas da primeira aliança, do Antigo Testamento, que falaram sobre o estabelecimento dessa nova aliança. Especialmente, né, e nesse momento nós trazemos aqui o texto de Jeremias, especialmente o profeta Jeremias, no capítulo 31, versículos de 31 a 33. Aqui nós destacamos apenas o versículo 31 e o versículo 33. Então, esses dois versículos dizem o seguinte: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Depois o versículo 33. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Observe primeiro, como nós já mencionamos, que esta promessa ela foi feita por um profeta da antiga aliança, pelo profeta Jeremias. O mesmo profeta que denunciou com bastante veemência os pecados do povo, o mesmo profeta que profetizou a queda de Jerusalém, que advertiu os reis, que advertiu os sacerdotes, que advertiu os falsos profetas contra os seus pecados e que testemunhou toda a destruição da cidade de Jerusalém, é o profeta que anuncia o estabelecimento de uma nova aliança. E uma outra coisa que é necessário observar nestas palavras do profeta é que ele diz que esta nova aliança será firmada com a casa de Israel e com a casa de Judá, ou seja, com o povo de Deus. É uma nova aliança que vai tomar como base as promessas que Deus havia feito aos patriarcas, a Abraão em especial, e que porque o povo feriu essa primeira aliança, essa aliança feita ali no Sinai, Deus estabeleceria uma nova aliança. Mas essa nova aliança não exclui o seu povo, pelo contrário, essa nova aliança é justamente estabelecida com o seu povo. É uma nova aliança com este povo que, no momento em que Jeremias escreve estas palavras, é um povo que está longe de Deus. É um povo que está sofrendo as consequências da dureza do seu coração e do seu pecado. Então, é nesse contexto que o profeta anuncia: eu vou estabelecer, né, em nome de Deus, eu vou estabelecer com vocês uma nova aliança, e essa nova aliança será de tal maneira que a lei de Deus será escrita no coração de vocês, na mente e no coração de vocês. Ou seja, aquilo que vocês nunca aprenderam verdadeiramente, aquilo que nunca entrou de fato na vida de vocês, pela graça agora no estabelecimento dessa nova aliança, essa lei, esse mandamento vai ser impresso na mente e no coração de vocês. É uma nova aliança, mas é com o povo de Deus, é com o povo de Israel, conforme as promessas que ele havia feito aos patriarcas em especial,
e, portanto, Deus continua fiel ao seu compromisso. Então, tenhamos isso em mente para a gente entender o Novo Testamento. O Novo Testamento, ele não começa do nada, ele não começa do zero, ele não começa num vazio. Não, o Novo Testamento, ele começa exatamente nesse contexto da expectativa que o povo de Deus, aqueles que eram fiéis entre os filhos de Israel, a expectativa que esse povo tinha do cumprimento dessas promessas, do estabelecimento da nova aliança, da vinda do Messias, como nós mencionamos também na semana passada, né, o desejo, a esperança da vinda do Messias, o estabelecimento do reino de Deus, também associado à ideia da nova aliança, e também o derramamento do Espírito Santo. Então, o estabelecimento da nova aliança, a vinda do Messias, o estabelecimento do reino de Deus e a vinda do Espírito Santo estão todos conectados, fazem parte da mesma esperança, da mesma expectativa. E quando nós abrimos o Novo Testamento, os filhos de Deus, os membros do povo de Deus, estão na expectativa, estão na esperança destas coisas, estão aguardando o cumprimento dessas promessas, num contexto que era um contexto em que o povo se sentia, em grande parte, abandonado por conta da opressão em que eles viviam, sob o poder dos romanos, e também aguardando que Deus cessasse aquele silêncio, porque, como nós mencionamos também na semana passada, os profetas já não falavam mais. Então, havia uma esperança de que esse tempo da profecia pudesse retornar e que Deus voltasse a falar com o seu povo. E aí nós chegamos neste personagem que é exatamente o fim desse silêncio profético, o fim desse silêncio de Deus, que é João Batista, que eu chamo aqui de o arauto da nova esperança, né? Da nova aliança, perdão, ou seja, aquele que vem anunciar essa nova aliança. João Batista não vem estabelecer a nova aliança, porque ele não é o Messias. Ele mesmo diz: eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias, mas ele é o profeta que anuncia o Messias. Ele é aquele que vai preparar o caminho do Senhor, como diz o profeta, como disse o profeta Isaías séculos antes, que vem para trazer essa notícia de que o Messias está para chegar e que com a chegada do Messias vem também o reino de Deus, vem o juízo de Deus e é necessário que o povo se arrependa, ou seja, que o povo se volte para Deus. Que aqueles que ainda estão com o coração endurecido, que aqueles que ainda estão distantes de Deus, que aqueles que estão despreocupados com a presença de Deus, despertem e se arrependam. Arrependimento é isso, não é? É a metanoia, é a conversão do caminho, é você mudar de direção. Então, a pregação de João Batista é uma pregação que vai chamar o povo a esse arrependimento. E ele é, do ponto de vista profético, o Elias que havia de vir. No último livro do cânon do Antigo Testamento, que é o livro do profeta Malaquias, né, no cânon cristão do Antigo Testamento, Malaquias aparece como o último livro. E é interessante que as últimas palavras deste profeta, quando os cristãos organizaram o cânon nesse formato que ele tem, colocando o livro de Malaquias por último, era justamente para chamar a atenção para esses dois últimos versículos de Malaquias, que diz assim: eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Então, essas palavras que encerram o cânon do Antigo Testamento, segundo a organização que os cristãos deram a esse cânon, né, colocando o livro de Malaquias no final, nos lembram que o Elias havia de vir. E como nós vamos aprender depois, como o próprio Jesus vai explicar depois, essa volta de Elias não seria uma volta literal. O profeta Elias, aquele profeta Elias do passado, que foi arrebatado aos céus, ele não voltou literalmente, não é? Mas um profeta semelhante a Elias. Então, João Batista
não é Elias reencarnado, não é o Elias ressuscitado, não é o Elias que desceu do céu literalmente, mas ele é um profeta semelhante a Elias, que vem agir no mesmo espírito que o profeta Elias agiu, anunciando arrependimento ao povo, chamando o povo ao arrependimento. Então, João Batista é este profeta que vem preparar o caminho do Senhor. E como nós já dissemos, ele vem chamar o povo ao arrependimento. E aqui nós precisamos prestar atenção a um elemento simbólico muito importante, é que João Batista está no deserto e ele está batizando ou chamando as pessoas ao arrependimento e batizando para o arrependimento no Rio Jordão. E essa posição geográfica, não é, de João Batista, esses detalhes geográficos que falam de João Batista no deserto e no Jordão, e batizando no Jordão, são detalhes importantes, porque o deserto é, para o povo de Israel, a memória de como Deus os conduziu. Né? É uma memória do Êxodo. Deus conduziu o seu povo no deserto e eles passaram pelo Jordão para poder entrar na terra prometida. Segundo o Antigo Testamento, assim como eles passaram o Mar Vermelho saindo do Egito e passaram o Mar Vermelho pelo milagre de Deus que abriu o Mar Vermelho para que eles entrassem no deserto e escapassem dos egípcios, assim também quando eles chegaram na Terra Prometida ou estavam prestes a entrar na Terra Prometida, o Jordão também se abriu para que eles entrassem e pudessem tomar posse da terra. Então, o Jordão tem esse símbolo de entrada na terra prometida, tem esse símbolo de chegada no destino que Deus determinou para eles. Então, quando João Batista leva o povo ao deserto, né, a partir do deserto ele chama as pessoas para virem até ele, melhor dizendo, e prega o arrependimento e batiza no Jordão, ele está simbolizando que Deus pretende renovar o seu povo. Essa é a grande mensagem que está presente nesses detalhes geográficos. Deus está conduzindo o seu povo novamente para um novo êxodo, né, os libertando agora dos seus pecados e os levando para a plenitude, ou apontando para a plenitude do reino que está por vir. Então, João Batista ainda não está cumprindo a plenitude das promessas, porque não é o Messias, mas ele está apontando para essas promessas e apontando para este Messias, e esse chamado para que o povo se arrependa e que se batize ali no Jordão é exatamente para dizer: Deus vai renovar o seu povo, Deus vai renovar a aliança com o seu povo, Deus vai restaurar o seu povo, e isso se manifesta nesse gesto, né, do batismo no Jordão. Então, a mensagem de João Batista está chamando o povo para se preparar para a chegada do Messias e para a chegada do julgamento de Deus. E é uma mensagem dura, porque João Batista vai lembrar a este povo que não basta se dizer filho de Abraão, ou seja, não é apenas a relação étnica com Abraão, não apenas a relação carnal com Abraão, a relação sanguínea com a história de Abraão, que faz com que alguém de fato seja filho de Abraão. Né? Porque o conceito de povo de Deus nunca foi um conceito puramente étnico, nunca foi um conceito puramente sanguíneo, de descendência, mas de fidelidade. Então, por isso, João Batista diz: olha, das pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Então, é necessário que não somente vocês sejam filhos de Abraão, mas que vocês mostrem que são filhos de Abraão, produzindo frutos de arrependimento. Ele diz, né, que o machado está posto à raiz da árvore e aquela árvore que não produzir fruto será cortada e lançada fora. Então não basta ser descendente de Abraão pura e simplesmente. É necessário que vocês se arrependam dos seus pecados e produzam frutos para que vocês sejam incluídos nessa renovação que Deus está para realizar, nesse estabelecimento do reino de Deus e da nova aliança, conforme as promessas. Então, João Batista está ali, preparando, como diz o profeta Isaías, os caminhos do Senhor e preparando o povo
para compreender o que está para acontecer e para buscar uma nova maneira de viver e se preparar para a vinda do seu Salvador, para a vinda do Messias. Esse é o trabalho de João Batista, essa é a tarefa de João Batista. E quando nós chegamos no ministério de Jesus, nós encontramos, portanto, a realização da promessa. Jesus é o Messias prometido. Ele é o Messias de Israel, ou seja, é o Messias do povo de Deus. Fora de Israel, essa ideia do Messias era incompreensível. Se você, naquele momento, né, só para termos assim uma ideia, né, vamos fazer aqui uma especulação, se naquele momento Jesus tivesse nascido na cidade de Roma, por exemplo, ou se Jesus tivesse nascido na cidade de Atenas, na Grécia, ou se Jesus tivesse nascido numa cidade egípcia, ou numa cidade de uma outra nação que não fosse Israel, e ele se apresentasse para a população daquela nação que não fossem judeus, né? Porque existiam judeus espalhados pelo mundo, então nessas cidades como Roma, como as cidades do Egito, como as cidades da Grécia, você sempre encontraria alguns judeus. Mas imagine que Jesus se manifestasse numa dessas cidades, tivesse nascido e começado o seu ministério numa dessas cidades, sem relação com os judeus, sem se apresentar para os judeus. E ele se apresentasse como Messias. Essa palavra não faria sentido, porque não havia nessas nações e nesses povos esse conceito do Messias, essa expectativa do Messias. Então, o conceito de Messias de Cristo, a manifestação de Jesus como Messias, faz sentido porque Jesus se apresenta ao povo de Israel, ao povo de Deus. Ele é o Messias prometido para ser o Salvador do mundo, certamente, como nós vamos ter a oportunidade de enfatizar várias vezes, mas antes de ser o Salvador do mundo, ele é primeiramente o Salvador de Israel, o Messias do povo de Deus. E a sua mensagem, portanto, ela é inicialmente uma mensagem dirigida às ovelhas perdidas da casa de Israel. Como já dizia o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, no capítulo 34, fala de Deus como pastor, fala dos pastores que se desviaram do seu propósito e que não se importaram com as ovelhas do Senhor, que são justamente as lideranças de Israel na época do profeta Ezequiel, do rei, dos sacerdotes e de muitos profetas falsos. Então, Ezequiel, em nome de Deus, critica esses falsos pastores e diz que o próprio Deus vai apacentar o seu povo e vai resgatar as ovelhas perdidas. Então, Deus faz essa promessa através do profeta Ezequiel. Então, Jesus, quando vem enquanto Messias, como Messias prometido, ele diz: a minha missão é resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E é por isso que, ao longo do seu ministério terreno, Jesus não se dirigiu aos gentios, a não ser esporadicamente. Esporadicamente quer dizer que nós vamos encontrar em alguns momentos do Evangelho, por exemplo, quando aquela mulher sírio-fenícia procura Jesus, inclusive é para ela que ele diz essas palavras, né, que eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus tem esse encontro com uma mulher sírio-fenícia. Jesus tem um encontro com um centurião romano. Então são momentos específicos e esporádicos nos quais Jesus se dirige aos gentios, mas seria muito mais correto dizer que os gentios é que se dirigem para Jesus. Porque a percepção, a concepção que Jesus tem do seu ministério, a clareza que Jesus tem quanto ao seu ministério terreno, é que ele deve se dirigir às ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, ao povo de Deus, conforme a promessa, conforme o que havia sido anunciado na antiga aliança. Então, ele era o Salvador do mundo, sem dúvida, mas a salvação deveria começar pelo povo de Deus. Deveria começar pela casa de Israel, conforme a promessa que havia sido feita a Abraão e conforme a aliança que ele havia estabelecido com esse povo. Né? Então, nós não podemos esquecer isso. Deus é fiel em todas as suas promessas
E ele havia se comprometido com esse povo. Ele escolheu esse povo para ser o seu povo. E apesar dos pecados, e apesar das imperfeições, e apesar dos desvios desse povo, Deus foi fiel até o fim com as suas promessas. Então ele enviou o Messias. Enviou João Batista para preparar o caminho do Salvador, e ele enviou o Salvador, ele enviou o Messias para que ele fosse o Messias de Israel, para que ele resgatasse as ovelhas perdidas da casa de Israel, sendo, portanto, o Salvador do seu povo em primeira instância, para depois essa salvação ser estendida a todos os outros povos, de modo que os outros povos pudessem também ser inseridos no povo de Deus. Mas isso é um capítulo seguinte, ou seja, isso é um momento seguinte da história da salvação. Deus realiza a sua salvação no mundo conforme as suas promessas e conforme o seu próprio plano. E o seu plano diz que Israel precisa ter essa prioridade, pois o Messias é o Messias de Israel em primeira instância. A mesma lógica nós vamos encontrar no fato de Jesus escolher 12 apóstolos. É interessante isso, e não é gratuito. De todos os seus discípulos, né, ou seja, daqueles que o seguiam, Jesus escolhe especificamente 12. Ele chama e escolhe 12 apóstolos. E por que esse número 12? Qual o sentido disso? Por que não 10? Por que não 8? Por que não 20? 12 era o número das 12 tribos de Israel. E é importante a gente lembrar um detalhe interessante também. É que na época de Jesus, essas 12 tribos, elas já não estavam inteiras ali. Na verdade, você tem a tribo de Judá, que é mais identificável, a tribo de Benjamim, a meia tribo de Manassés. Mas as demais tribos já haviam se dispersado. E na promessa de Deus de restaurar o seu povo, havia a expectativa de restaurar todas as 12 tribos, de restaurar exatamente aquele povo de Deus dos primórdios, aquele povo de Deus do início, aquele povo de Deus que havia sido prometido a Abraão como sua descendência. Então, ao escolher 12 apóstolos, Jesus está escolhendo um nome representativo, um número representativo, porque cada um desses apóstolos vai representar exatamente uma das tribos de Israel. É um número equivalente de tribos ao número de apóstolos. E esses apóstolos também, em seu ministério, eles vão cumprir a promessa de restaurar o povo de Deus. Então, é importante dizer, né, e esse é um detalhe que muitas vezes nos escapa, que esses 12, eles já são as primícias da restauração de Deus. Deus está começando em Cristo a restaurar o seu povo a partir dos discípulos de Jesus. Isso é uma coisa importante para a gente compreender posteriormente a própria presença dos gentios na Igreja de Cristo, e como falamos, é assunto para falarmos mais adiante, mas já antecipamos essa ideia, essa realidade, que já está presente, claro, no Novo Testamento. Mas quando Jesus escolhe esses 12 já estão ali representando e antecipando a restauração do seu povo. Os 12, junto com os demais discípulos de Jesus, lembre que os primeiros discípulos de Jesus são judeus que seguem Jesus. Aquelas pessoas que o seguiam para todos os lugares são membros do povo de Israel. Então, esse povo de Israel ali, nos seus discípulos, e especialmente nos 12, eles são a representação do povo de Israel restaurado. Eles já são antecipadamente esse povo de Israel restaurado. Deus começa, portanto, a cumprir a promessa de restaurar o seu povo e estabelecer com ele uma nova aliança através dos seus discípulos e especialmente através desses 12, cujo número simbólico, então, representa essa restauração. Deus está cumprindo as promessas através de Cristo e começa a restaurar o seu povo ao escolher esses 12 discípulos. Assim como Jesus também, a missão primeira desses 12 é levar a mensagem do reino a Israel. A missão que eles deveriam empreender aos gentios
aos não-judeus, ela só acontecerá depois que eles cumprirem esse propósito. Então, em Mateus 10, 5 a 7, quando Jesus envia os 12 a pregar, ele diz a eles: Jesus enviou esses 12 dando-lhes as seguintes instruções: não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos, mas, de preferência, procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho preguem que está próximo o reino de Deus. O propósito, portanto, propósito primeiro, é a salvação de Israel. Por quê? Porque, segundo a promessa, nós vemos isso, por exemplo, no capítulo 2 de Isaías, Israel deveria ser luz para as nações. E por meio do povo de Israel restaurado, os gentios seriam conduzidos a adorar a Deus. Então, por meio da restauração desse povo, os gentios veriam a glória de Deus se manifestar no meio do seu povo, veriam o cumprimento das promessas, e esse cumprimento, então, atrairia os gentios. Então, a igreja das origens, como nós podemos dizer, os primeiros discípulos e os apóstolos, eles, na verdade, são já essa realidade do Israel sendo restaurado, ainda que na forma de um remanescente, ainda que na forma de uma comunidade muito pequena inicialmente, mas que já representa essa realidade da restauração e que, por meio deles, os gentios seriam trazidos a Deus, seriam trazidos à salvação através da luz, né? Através do brilho do povo escolhido. E aí que nós entendemos o contexto no qual Jesus, no dia em que foi traído, né, nas palavras do Evangelho, naquela quinta-feira que antecede a sua crucificação, ele celebra com eles a Páscoa, que é, para a gente lembrar, né, o que é a Páscoa? A Páscoa é a celebração da antiga aliança. A Páscoa é a celebração da aliança de Deus com seu povo para libertá-los do Egito. Então, quando Jesus celebra a Páscoa com seus discípulos, eles estão ali vivenciando ainda uma experiência da antiga aliança. Mas no contexto desse culto, desta celebração, dessa festa de celebração da antiga aliança, Jesus celebra com eles um novo rito, né, um novo sacramento, que é esse sacramento da nova aliança. E ele vai dizer para eles, no momento em que ele abençoa o pão e depois, quando ele abençoa o cálice, especialmente, ele diz que esse cálice é o cálice da nova aliança, que é derramado por muitos. É o sangue da nova aliança, ou o sangue da aliança que é derramado por muitos. Então, a nova aliança que Jesus estabelece por seu sangue, e que está ali representada no cálice, e que está ali representada no pão, ou seja, na Eucaristia, na ceia do Senhor, como nós chamamos hoje, ela é, em primeiro lugar, uma aliança estabelecida com o povo de Deus, conforme a promessa. Deus não foi infiel em relação às suas promessas, mesmo que, conforme o Evangelho de João, a maior parte tenha rejeitado o Messias. A inclusão dos gentios passa, de novo, nós lembramos isso, pelo cumprimento das promessas de Deus a seu povo. E como Paulo vai advertir quando ele escreve aos Romanos falando sobre esse assunto, nós, os gentios, somos a oliveira brava que foi enxertada no meio no meio deles, né, que são a oliveira cultivada, a oliveira verdadeira, e assim nós nos tornamos participantes da raiz e da seiva da oliveira. Mas a aliança, originalmente, é estabelecida com o seu povo de Israel. Quando Jesus faz, então, aqueles gestos, e depois, quando aqueles gestos são de fato realizados na cruz, quando Jesus derrama o seu sangue na cruz, quando ele morre pelos nossos pecados, ele está ali estabelecendo a nova aliança. E essa nova aliança é o cumprimento das promessas de Deus ao seu povo. Aqueles discípulos que estão com ele na mesa, aqueles discípulos que o seguiram por todas as regiões por onde ele andou, né, desde a Galiléia até Jerusalém, eles são antecipadamente o povo de Israel restaurado. Eles são
o povo de Deus que ouviu a palavra de Deus. Eles são o povo de Deus que acreditaram na mensagem do profeta, de João Batista, que acreditaram também que Jesus é o Messias e que seguiram esse Jesus, esse Messias, até o final e que permaneceram ao lado dele, mesmo tendo, né, no momento crítico ali, eles abandonaram o Senhor, mas depois o Senhor os reuniu novamente. Então, eles são o povo de Deus, eles são aqueles que Deus, por meio de quem Deus restaura o seu povo e com quem Deus estabelece essa nova aliança, com quem Cristo estabelece essa nova aliança. Então, nós queremos concluir essa nossa reflexão de hoje com algumas considerações, algumas conclusões sobre a condição desses discípulos de Jesus como povo de Deus restaurado. Eu queria chamar a atenção para vocês para essas 5 coisas que nós registramos aqui na tela para que vocês nos acompanhem. Primeiro, esse povo de Deus restaurado, eles são chamados a viver uma nova relação com Deus que tem a ver com a fidelidade à lei, com a fidelidade ao mandamento de Deus. Você pode estranhar essa minha fala, pensando assim, não, mas a lei não foi jogada fora, não foi abolida? Não. Quando nós lemos o Sermão do Monte, nós não encontramos Jesus abolindo a lei. Nós encontramos Jesus cumprindo a lei, dizendo que veio cumprir a lei, e mostrando para os seus discípulos o verdadeiro sentido da lei, o verdadeiro propósito da lei. Então, quando Jesus diz, a lei diz, porém eu digo, ele não está abolindo a lei, mas ele está trazendo a lei ao seu verdadeiro significado. Nós já tivemos a oportunidade, numa série de estudos sobre o Evangelho de Mateus, explicar esse Sermão do Monte, né? Especialmente essa passagem na qual Jesus fala, a lei diz, porém eu digo, e nós mostramos que quando Jesus faz isso, ele não está dizendo joguem fora a lei, não. Ele está dizendo vocês precisam compreender e cumprir corretamente a lei. Cumprir a lei na sua essência, naquilo que ela tem de mais verdadeiro. Então, esse povo de Deus restaurado não vai mais seguir a lei da forma como eles seguiam antes, não porque a lei deixa de ser importante, mas porque agora eles vão ter uma nova compreensão da lei e, conforme a promessa do profeta Jeremias, essa lei seria inscrita no coração e na mente deles. Ou seja, é uma renovação da compreensão e da obediência dessa lei. O povo de Deus agora olha para essa lei à luz de Cristo e à luz daquilo que Jesus realizou e a partir da própria presença do Espírito Santo neles, que ainda não foi derramado, mas que será derramado pouco depois, né? Quando Jesus ascende aos céus. No dia de Pentecostes, o Espírito é derramado sobre este povo de Deus restaurado, sobre esta igreja original. Falaremos melhor disso no próximo estudo. Mas agora eles poderão compreender melhor a lei e cumprir corretamente a lei, sem aquelas questões externas que muitas vezes desviavam o foco do coração da lei, da essência da lei. Então, Jesus conduz os seus discípulos, como povo de Deus restaurado, a viver de modo fiel à lei, reinterpretada por Jesus, como nós encontramos no Sermão do Monte. Então, é a ética do reino de Deus que está sendo ali anunciada por Jesus. Essa é a primeira coisa importante que nós precisamos lembrar. Segunda coisa importante, como povo de Deus restaurado, os discípulos devem viver uma nova relação com Deus. Essa é uma outra bênção da nova aliança, uma outra bênção dessa nova realidade trazida pelo Messias, trazidas por Cristo. É que ele nos dá, ele concede ao seu povo a possibilidade de uma nova relação com Deus. Que é o que Deus sempre quis, ter uma comunhão verdadeira com esse povo, que ao longo da história muitas vezes agiu de maneira extremamente rebelde para com ele. E agora, na nova aliança, Deus se apresenta por meio de Cristo como um pai amoroso com o qual o seu povo pode ter uma relação filial muito próxima.
A ideia de Deus como Pai, é claro, já está no Antigo Testamento. Israel reconhece Deus como Pai. Mas a questão é que essa relação de Deus como Pai e de Israel como Filho, ela não está aprofundada, ela não é uma relação clara, ela não tem o elemento da intimidade e ela não tem o elemento da proximidade que a nova aliança vai proporcionar. Isso vai se manifestar de maneira muito especial na palavra que Jesus usa e ensina os seus discípulos a usarem para se referir a Deus, chamando Deus de Abba, que é a palavra que se usava no ambiente doméstico, né, para se relacionar com o Pai. Era aquela palavra da intimidade, era aquela palavra da proximidade, não era a palavra do distanciamento. E era uma palavra, portanto, que remetia ao caráter amoroso, ao caráter bondoso do Pai. Então, Jesus ensina isso aos discípulos na oração, quando ele ensina esses discípulos a orar o Pai Nosso, e os primeiros discípulos, então, vão compreender que essa nova aliança significa uma nova relação com Deus. Uma relação em que, de fato, né, vocês são o meu povo, eu serei o vosso Deus. E, portanto, eles podem chamar Deus Pai de uma maneira única, de uma maneira especial, de uma maneira que implica numa relação de proximidade e de intimidade que não era ainda contemplada na antiga aliança. Então, como povo de Deus restaurado, esses discípulos devem viver uma nova relação com Deus Pai. Como povo de Deus restaurado também, esses discípulos devem viver uma nova relação com os seus irmãos. E eu chamo a atenção especialmente para duas passagens, todas duas de Marcos 10, 10, 29 a 31 e depois de 42 a 44. Na primeira dessas passagens, os discípulos dizem: Olha, nós abandonamos tudo, família, para seguir ao Senhor. E Jesus vai responder para eles que agora, em Cristo, eles ganharam uma nova família. Então vocês podem até ter abandonado pai e mãe, ter tido problemas com pai, mãe, filhos, mas agora em Cristo vocês são uma nova família. As novas relações que se estabelecem, quer dizer, a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros em Cristo, extrapola os laços familiares. É mais profundo do que os laços familiares, porque essa relação é uma relação que passa pelo sentido de sermos família de Deus, de chamarmos Deus de Pai e, portanto, nos reconhecermos como irmãos e irmãs, pais e mães em Cristo. Então, essa nova relação com os nossos irmãos e irmãs em Cristo é uma coisa abençoada da nova aliança. Permite, então, que a comunidade dos discípulos se veja como uma comunhão de fé e de amizade e de amor e de familiaridade que não tem comparação com os velhos laços, mesmo os laços familiares. Novamente, não é? Mostrando que os vínculos sanguíneos, os vínculos de descendência são secundários. O novo vínculo estabelecido pela nova aliança extrapola e aprofunda e vai muito além desses vínculos sanguíneos, desses vínculos de descendência. Então, é importante a gente enxergar isso até para compreender depois como os gentios vão ser inseridos nessa nova aliança. Como os gentios vão ser colocados, ou seja, como eu e você, que não somos descendentes físicos de Abraão, também seremos inseridos como povo de Deus. Por quê? Porque esses laços extrapolam, como já disse, esses vínculos. Eles dizem respeito à nova condição na qual nós somos colocados na nova aliança em Cristo Jesus. Então, novas relações. E a outra passagem, ainda de Marcos 10, é quando os discípulos estão discutindo qual deles era o maior no reino de Deus. E Jesus diz para eles que entre eles não deveria ser assim. E no mundo existem os que mandam e os que obedecem. E no mundo existem as hierarquias. E no mundo existem os grandes e os pequenos. Mas no reino de Deus todos somos iguais diante de Deus. No reino de Deus, quem quiser ser maior, que sirva. A grandeza está no servir e não no ser servido. Portanto, o povo de Deus restaurado é um povo que deve viver novas relações, né? Relações de fraternidade, de irmandade profundas, relações de igualdade,
em que ninguém é maior nem melhor que ninguém. Nós vamos depois discutir isso com mais profundidade quando nós formos falar dos ministérios da igreja. E quando nós formos falar dos ministérios da igreja, eu já antecipo aqui essa fala, porque muitas vezes a gente confunde funções diferentes com superioridade e inferioridade. Então, não é porque na igreja existem ministérios diferentes, que as pessoas ocupem funções diferentes no corpo de Cristo, que nós devemos considerar essas funções em termos de superioridade e inferioridade. Porque isso é contrário ao sentido da comunidade de discípulos e, como o povo de Deus restaurado, deve viver relações igualitárias. Todos são um em Cristo Jesus. Paulo vai dizer mais adiante, radicalizando ainda mais essa ideia que nós estamos apresentando aqui. Né? Aqui, ainda no contexto do ministério terreno de Jesus, lembre-se que nós estamos falando de uma realidade anterior à ressurreição ainda, anterior à descida do Espírito Santo, anterior à pregação aos gentios, mas que já está antecipando essas coisas. Então, o povo de Deus ali restaurado, representado naqueles discípulos que seguiam Jesus, começando pelos 12, mas também pelo restante dos discípulos do Senhor, que envolvia homens, mulheres, pessoas que seguiam Jesus por todos os lugares por onde ele ia, e também pessoas que, mesmo não seguindo Jesus fisicamente, eram discípulos de Jesus, né? Porque a gente lembra, por exemplo, da família de Marta, Maria e Lázaro, eles moravam em Betânia, então eles não andavam para lá e para cá com Jesus, como os discípulos que o seguiam pelas cidades. Mas eles eram seguidores de Jesus, eles eram discípulos de Jesus no sentido de que eles criam que Jesus era o Messias e procuravam viver também aquilo que Jesus ensinava. Então eles eram discípulos, ainda que não discípulos itinerantes de Jesus. Né? Então esses discípulos todos, eles representam esse povo de Deus restaurado como filho de Israel, com quem Deus estava estabelecendo a sua nova aliança, conforme a promessa. Terceira coisa, chama a atenção de vocês, é que como povo de Deus restaurado, os discípulos devem ser sal da terra e luz do mundo. Mateus 5, versículos de 13 a 15, nos lembram isso. Né? E aqueles que estavam ouvindo o Sermão do Monte, que eram justamente esses discípulos, deveriam ser sal da terra e luz do mundo. E aqui nós já temos o prenúncio da missão deles. Né? Eles tinham uma missão dupla, para Israel e para os povos do mundo. Mas naquele primeiro momento, essa missão, como já expliquei, ela se voltava para Israel. Então, como povo de Deus restaurado, eles deveriam brilhar primeiro em Israel, primeiro para os seus conterrâneos, para os seus patrícios, para aqueles que, como eles, eram judeus, a fim de que eles crescem no Messias, a fim de que eles ouvissem a palavra do Messias, a fim de que eles ouvissem que Jesus era aquele que havia sido prometido. Então, a primeira missão desses discípulos era anunciar essa verdade para o seu próprio povo. Como eles fariam isso? Por meio de palavras e por meio de vida. Por isso, sal da terra e luz do mundo, né? Salgando e iluminando. E depois isso também chegaria aos gentios, como havia sido profetizado, né? Por Isaías. Eles seriam luz para as nações. Ou seja, a partir da pregação desse povo de Deus restaurado, desses primeiros discípulos de Jesus, as nações haveriam de crer no Messias. E foi o que realmente começou a acontecer a partir de Pentecostes, né? Especialmente a partir da missão da igreja para além das fronteiras de Israel. Mas isso deveria começar ali mesmo em Israel. Essa era a primeira missão, era a primeira etapa, vamos melhor colocar, a primeira etapa dessa missão. Então, como o povo de Deus restaurado, eles deveriam ser sal da terra e luz do mundo. E por fim, como o povo de Deus restaurado, aqueles discípulos deveriam aguardar a plenitude do reino e, antes dessa plenitude, receber o Espírito Santo para testemunhar a todas as nações. Então, nos evangelhos, isso ainda não havia acontecido. Né? Eles ainda não haviam recebido o Espírito, mas o Senhor Jesus vai fazer essa promessa a eles. Aliás,
João Batista já havia anunciado que Jesus haveria de batizar com o Espírito. E depois o próprio Jesus diz a eles: Eu vou, mas vocês não vão ficar órfãos. Eu enviarei, eu rogarei ao Pai e ele enviará para vocês o Espírito Santo. Então, aquele povo de Deus restaurado seria também abençoado com o cumprimento da promessa do Espírito Santo, e assim eles poderiam ser efetivamente essas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins do mundo. Então, a missão seria ampliada para além das fronteiras de Israel. Mas, como povo de Deus restaurado, eles iriam receber esse Espírito para então que se cumprisse nele as promessas. O que é que eu quero que nós saibamos, então, ao final dessa nossa fala, desse nosso estudo de hoje? Que Deus cumpriu as suas promessas para com o seu povo. Que o povo de Deus não foi deixado, né? Não foi abandonado, e que aquilo que Deus anunciou através dos profetas da antiga aliança se cumpriu. O precursor, né? O arauto, o preparador de caminhos foi enviado, João Batista. O Messias, o Senhor, o Cristo, foi enviado, Jesus Cristo. Ele, na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição, cumpriu tudo aquilo que havia sido anunciado, estabeleceu com o seu povo uma nova aliança. E aqueles que, como remanescentes desse povo, que creram no Messias, foram então abençoados por essa nova aliança, tiveram essa nova relação com Deus estabelecida, foram abençoados com a bênção do Espírito, e assim como o povo de Deus restaurado, como Israel restaurado, eles passaram a ser os anunciadores dessa salvação a todos os povos, como veremos no próximo estudo. Deus cumpriu com as suas promessas para com Israel, e o povo foi dado a esse povo a oportunidade de ouvir o Messias, de ouvir o Salvador. Eu espero, num outro momento, falar um pouco mais sobre essa relação do Senhor com o seu povo de Israel. Isso ainda é um tema para a gente tratar. Nós esperamos falar disso, especialmente com base naquilo que Paulo fala aos Romanos. Mas deixaremos isso para mais adiante. Mas desde já eu quero que fique claro, né, que Deus não foi infiel para com as suas promessas e que há uma continuidade, eu quero insistir nesse ponto, entre o povo de Deus na antiga aliança e o povo de Deus na nova aliança. E essa continuidade, ela está ali representada e realizada antecipadamente, não plenamente, porque a plenitude do reino ainda virá, mas realizada antecipadamente na figura dos discípulos de Jesus e especialmente nos 12 que representam a nação de Israel. Espero que isso tenha ficado claro para vocês. Vocês podem depois me enviar as perguntas, se vocês tiverem, e na próxima semana a gente vai retomar desse ponto para falar sobre os primórdios da igreja, do povo de Deus ali na sua missão e os desdobramentos de tudo isso que nós falamos aqui. Então, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, me enviem essas dúvidas, me enviem essas perguntas, e eu incorporo no estudo da próxima semana, de modo que aquilo que não ficou claro nesse estudo fique claro para todos vocês. Que Deus os abençoe, que tenham todos uma ótima noite, e se Deus quiser, estaremos juntos no domingo. Lembrando, irmãos, que domingo pela manhã temos a Assembleia Geral Extraordinária, não haverá culto nem transmissão da Assembleia, e aqueles que desejam participar, que são membros comungantes e desejam participar, devem se inscrever no formulário que vocês já receberam. E no domingo à noite, às 19 horas, teremos o nosso culto vespertino presencial, com as inscrições, como de praxe, né? Porque temos um limite de pessoas que podemos abrigar no templo nesse período de pandemia, e o culto também será transmitido, como temos feito todas as semanas. Que Deus abençoe, e eu convido vocês para a nossa oração final. Pai de amor e Deus de bondade, muito obrigado pelo teu cuidado para conosco e especialmente pela tua fidelidade. Fidelidade às tuas palavras e à tua promessa. Apesar dos pecados, apesar das falhas, apesar das incompreensões do teu povo, o Senhor nunca deixou de fazer aquilo que prometeu. Desperta, Senhor, o nosso coração
para louvar a tua fidelidade e para compreender a grande bênção que o Senhor nos concedeu, de mesmo sendo nós pecadores e estando distantes das tuas promessas, o Senhor nos ter incluído neste povo. A bênção de ser povo de Deus, pela tua graça e pela fé em Cristo Jesus. Louvado seja o teu nome e nos ajuda em tudo. Abençoa-nos, restaura-nos, faz a tua vontade em nós. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus e até domingo, se Ele assim nos permitir. Conheci o mundo mal e com ele seus ardis. Me arrastei no lamaçal, tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer construir algum amor, onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz. Hoje quero sim saber do meu Mestre Salvador. Quero dar-lhe meu louvor, eu só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Foi assim que me salvou. Foi assim.